Olá, boa noite. Acompanhe agora as últimas e principais notícias do mundo rodoviário nesta semana. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, retirou da pauta de deliberações do órgão a votação que iria decidir pelo cancelamento do TAR, Termo de Autorização de Serviços Regulares, da Aviação Caiçara, integrante do Grupo Itapemirim, que teve falência decretada em setembro. O comunicado da agência tem como objetivo cumprir o pedido feito pela Justiça no dia 21 desse mês, que obriga a ANTT a liberar as linhas que eram do Grupo Itapemirim para a Suzantur, empresa do ABC Paulista que arrendou a empresa por 1 ano. Isso foi feito para que a Suzantur assumisse as linhas da Itapemirim e da Caiçara. A ANTT chegou a recorrer do processo, porém a Justiça negou e determinou em seguida que a agência, em 48 horas após a notificação, iniciasse o processo para a retomada das operações. Enquanto os trâmites jurídicos avançam, a Suzantur segue adquirindo ônibus novos, seminovos e recuperando veículos da antiga gestão pelo Brasil, bem como também preparando seus setores de manutenção, funilaria, pintura, limpeza e administração para a nova empresa. A contratação de profissionais, como motoristas, por exemplo, também segue. A Companhia do ABC Paulista instituiu nesta semana, na Junta Comercial de São Paulo, o nome Viação Nova Itapemirim SPE Limitada, com o início das atividades em 20 de outubro de 2022. Atividades essas como empresa, não das linhas. A sede da garagem é em Santo André, São Paulo, onde antes ficavam apenas ônibus urbanos da companhia, e hoje é destinada exclusivamente apenas a veículos rodoviários. Figuram como sócios o diretor da Suzantur, Claudinei Brogliato, e a própria transportadora turística Suzano. O ato não é uma novidade e é uma exigência legal. Enquanto tudo isso ocorre, a frota segue crescendo. Hoje, a Suzantur já conta com 41 ônibus na frota e todos devem em breve iniciar as operações. Tanto que o guichê da empresa no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, segue sendo preparado para o início das operações, que devem ser iniciadas agora em 2023. Recentemente, a empresa recebeu veículos da antiga Itapemirim que estavam na Paraíba e alguns veículos usados da Unesul do Rio Grande do Sul. Todos têm carroceria Marco Polo G7 e New G7 1200 com chassi Mercedes O500 RSD, sendo o ano 2013 e 2019. Mudando de assunto, aqui no Paraná, uma informação importante chamou a atenção essa semana. Quem utiliza uma linha de ônibus metropolitana aqui na região de Maringá tem que ficar de olho porque mudanças estão vindo por aí. A Vichetur Transportes é a empresa com sede em Flórida aqui na região. Pelo visto, aparentemente, vai deixar de operar a linha Maringá-Lobato. O motivo para isso estar acontecendo é porque a empresa entrou em conflito com o DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. Segundo a agência, a empresa não cumpriu o acordo de parcelamento de débitos, gerando a suspensão do seu registro junto ao DR, perdendo a condição legal exigida para permanecer executando a ligação. Sendo assim, o DR abriu um chamamento público de empresas de ônibus para operar em caráter provisório, até nova licitação, a ligação entre Maringá e Lobato, para que a população não fique sem o transporte entre as duas cidades. A convocação é para empresas apenas devidamente registradas no DR. Caso haja mais de uma interessada, a escolha será feita através de requisitos exigidos pelo DR, além também pela capacidade técnica operacional mais adequada. Além dessa linha da Vichetur, outras linhas, não da empresa, de outras companhias que operavam no passado, também estão em aberto no DR, esperando empresas para operar, segundo, claro, o site da entidade, como as linhas Marilena Nova Londrina, Campina da Lagoa Altamira do Paraná, Cruzeiro do Iguaçu 2 Vizinhos e Antonina Guaraqueçaba. Lembrando que essa linha aqui da região de Maringá era operada pela Andorinha lá no passado. No BRT Rio,
A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu uma audiência e uma consulta pública para discutir a concessão do sistema. Isso está sendo feito para a futura concessão dos ônibus. O espaço permitirá manifestações e opiniões de possíveis empresas interessadas no sistema, além também da população civil, sendo passageiros ou não, para deixarem dúvidas, sugestões, críticas e também opiniões sobre o processo. A audiência está marcada para o dia 11 de janeiro, entre 2 e 3h30 da tarde, sendo um encontro formal virtual que abordará condições técnicas. Quem quiser participar deverá acessar o edital e seus anexos no site da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, lá na aba Licitações. Já a consulta pública já começou, olha só, e desde a última segunda-feira, dia 26, ela está rolando e segue até o dia 26 de janeiro de 2023, sendo necessário o preenchimento de um formulário no link que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Pessoal do Rio, participem! É de suma importância vocês verem e darem uma opinião de vocês sobre o caótico BRT Rio. São vocês que usam todos os dias o ônibus. Os ônibus, daí da cidade. É uma obrigação vocês participarem. O link do formulário tá aqui na descrição. Aliás, já que falamos do BRT Rio, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a construção de uma nova garagem para o BRT, na Avenida Cesário de Mello, no bairro de Paciência. O processo licitatório foi aberto e a empresa que oferecer o menor preço será a vencedora. A estimativa do poder público é investir cerca de 43,5 milhões de reais no local e cerca de outros 921 mil em outros empreendimentos. Além disso, a atual garagem do BRT em Cascadura passará por melhorias. A construção da nova garagem anda em paralelo com o processo de aquisição de novos ônibus para a renovação da frota, criando a necessidade de novos locais para guardar esses veículos. Ainda no Rio, uma outra informação bem importante. A Prefeitura da cidade passará a monitorar a temperatura interna de cada ônibus do transporte municipal. A nova medida vai ser implantada de forma gradual e visa atender os ônibus que têm e também não têm ar-condicionado. Nos veículos com ar, será verificado, por exemplo, se o equipamento está funcionando corretamente e gelando da maneira que deveria. A partir desses dados, a Prefeitura pode notificar a empresa dona do ônibus, caso haja ali algum erro, e assim diminuir o valor de repasse como subsídio à concessionária, até a correção do equipamento ser feita. Veja a seguir aqui no Ônibus TV, as notícias em manchete. Um acidente envolvendo um caminhão que transportava cana-de-açúcar em um ônibus do Expresso Guanabara chamou a atenção de quem passava pelo município de Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte. A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada para atender a ocorrência da colisão entre o caminhão e o ônibus. Apesar do impacto entre os dois veículos, não houve registro de feridos. O acidente ocorreu no viaduto da Batalha. A linha em que o ônibus da Guanabara fazia não foi informada. Um acidente envolvendo um ônibus da Expresso São Luís deixou 3 pessoas feridas na BR-060, em Indiara, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus acabou preso às ferragens. O coletivo seguia no sentido Rio Verde quando 2 animais surgiram na pista. A Expresso São Luís informou em nota que o condutor conseguiu desviar de um dos animais, porém bateu contra o outro que morreu também no local. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência e informaram que o coletivo seguia a viagem com 44 passageiros a bordo e que os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Indiara. A Expresso São Luís informou ainda que encaminhou outro ônibus para que seus clientes pudessem seguir viagem. A empresa afirma que os demais passageiros seguem bem e passaram pelo posto de saúde de Indiara antes de seguirem viagem. Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus de turismo deixou um morto e 17 feridos na rodovia Anhanguera, no município de Orlândia, no interior do estado de São Paulo. O motorista do coletivo, identificado como Cândido Ferreira Souza, de 48 anos, veio a óbito no hospital da cidade.
O coletivo seguia a viagem com 43 pessoas a bordo e teria saído do município paulista de Sertãozinho, tendo como destino final o município baiano de Paramirim. O ônibus colidiu em cheio com um caminhão. Por conta do acidente, a rodovia chegou a ser interditada e o tráfego foi desviado para a pista marginal. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Orlândia e para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, também no interior de São Paulo. Os demais passageiros, que não se feriram, foram levados por um ônibus disponibilizado pela Prefeitura de Orlândia, sendo acomodados na Câmara Municipal. Em Minas, um ônibus da aviação Águia Branca pegou fogo na BR-381, no município de Jaguaraçu, na região do Vale do Rio Doce. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal, que atenderam a ocorrência. O motorista e os 47 passageiros que estavam a bordo conseguiram desembarcar em segurança e não houve registro de feridos. O incêndio teria se iniciado em uma das rodas traseiras do ônibus. No sul, um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da Planalto deixou um jovem de 18 anos morto na altura do quilômetro 141 da RS 287 em Candelária, na região central do Rio Grande do Sul. De acordo com a concessionária que administra o trecho, a vítima fatal foi identificada como Eduardo Maciel, que era residente do bairro Boa Vista, em Candelária, e era natural de Canoas. O acidente deixou muitos passageiros assustados. O coletivo da Planalto operava a linha Porto Alegre-Santa Maria, quando houve a colisão. A Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, informou que o motorista do ônibus, de 39 anos, teve ferimentos e foi encaminhado por uma ambulância da concessionária Rota de Santa Maria para o hospital de Candelária. O motorista conseguiu desembarcar todos os 22 passageiros em segurança. A empresa precisou disponibilizar outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem normalmente. Agentes do Corpo de Bombeiros e voluntários do município de Candelária atenderam a ocorrência e conseguiram conter as chamas que se iniciaram no ônibus. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. E antes da gente encerrar, uma última notícia, infelizmente uma notícia bem triste. Faleceu ontem, no Rio de Janeiro, Amaury de Andrade, líder e sócio do grupo JCA. O velório ocorreu ontem mesmo pela manhã na garagem da empresa em Niterói. E o sepultamento ocorreu na parte da tarde. Que Deus, claro, conforte a família e os amigos. Assim por hoje, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Hoje, bem mais curtinha que o normal, né? Ano novo, né? Semana curta. Vamos descansar um pouquinho e fazer uns vídeos mais rápidos para vocês. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Boa noite a todos e até amanhã.